Olá pessoal, eu sou o Gabriel. Nesse vídeo eu vou passar para você um pouco mais sobre o contexto em que a criptografia homomórfica está inserida, como ela surgiu e quais são as bases matemáticas que possibilitam com que seja possível realizar operações sobre dados cifrados, como o problema do vetor mais curto, o problema de aprendizado com o erro. E vamos ainda, no final desse vídeo, discutir quais são as principais dificuldades para esse tipo de criptografia e quais são os principais desafios para que ela seja implementada nos tempos atuais. Então, bora para o vídeo. Bom, pessoal, hoje nossa aula será um pouco diferente. Nós vamos pela tela do tablet para que eu consiga exemplificar um pouco melhor cada operação. Então, primeiramente, o primeiro relato de criptografia que nós temos em si é a ideia da cifra de César. Eu vou escrevendo aqui para que a gente possa ter algumas referências também. Então nós temos aqui a cifra de César, em que, por exemplo, eu tinha uma mensagem, vamos supor que era uma mensagem casa. Então vamos pensar que eu era de um exército e queria mandar uma mensagem para um outro continente, outra pessoa do exército também. E eu queria mandar essa mensagem, casa. Então essa cifra de César, ela apenas deslocava cada caractere 3 posições para a direita. Então se a nossa mensagem era casa, primeiramente nós pegamos o C aqui no alfabeto e deslocamos ele 3 casas. 1, 2, 3. Então o C virava F. O A acontecia a mesma coisa, deslocava 3 casas. 1, 2, 3, virava D. O S, a mesma coisa. 1, 2, 3, virava V. E o A se transformava em D de novo. Então, ao invés de escrever uma carta e enviar a palavra casa, de uma forma que qualquer pessoa que visse essa carta no meio do caminho conseguiria entender, essa cifra de César ela apenas deslocava cada caractere 3 posições no alfabeto e enviava isso de tal forma que se uma pessoa sem conhecimento nenhum visse essa sequência de caracteres, não iria conseguir entender nada. Porém, a gente vê que isso não é tão legal, né? Se a gente for considerar um segredo aqui, esse segredo seria 3, porque essa outra pessoa recebendo essa mensagem e querendo ver de fato o que tinha sido enviado, ela apenas precisa deslocar cada caractere 3 posições para a esquerda. Então, por exemplo, aqui nós temos o F, eu quero deslocá-lo 3 vezes para a esquerda. 1, 2, 3. Recuperei o C aqui do lado do receptor. O D, a mesma coisa, 1, 2, 3, recuperei o A, e assim por diante. O S, a mesma coisa, e depois o A novamente. Recuperando a mensagem original que havia sido enviada, né, vamos dizer assim, pelo primeiro comandante. Porém, a gente vê que esse método não é tão seguro, porque se for inserida a figura de um atacante aqui nesse meio do caminho, esse invasor ficou muito esquisito, mas tá bom. Foi inserida a figura desse invasor aqui no meio do caminho. Ele facilmente consegue recuperar a mensagem apenas deslocando esses caracteres para a esquerda, né? Então, como era sempre deslocado 3 caracteres para a esquerda, foi passando com o tempo, as pessoas no meio do caminho foram entendendo como era feita essa cifra de César, e aí foi fácil de quebrar. E aí o que eles pensaram, né? Vamos parar de utilizar o 3, vamos começar a utilizar outro valor. Ao invés de deslocar apenas 3 caracteres, nós podemos deslocar, sei lá, vamos pensar que eu quero deslocar agora 8 caracteres. E a mesma mensagem, né, que seria casa, agora se transformaria em outra palavra encriptada. Então seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cairia aqui no K, o C. O A, a mesma coisa, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cairia aqui no I. O S, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí tem aquela dependência circular, né? Então, 8, voltava no A. E o A da casa voltaria no I, novamente, a mesma coisa. E eles transformariam em outro criptograma totalmente diferente do primeiro, porém com o nosso segredo agora sendo 8. E como você já deve estar imaginando também, isso não garantia segurança, porque agora
uma pessoa no meio do caminho, conhecendo esses truques, né, de encriptação, apenas deslocando um caractere à direita no alfabeto ou à esquerda, poderia testar todas as possibilidades. Então eu testaria decriptar essa mensagem deslocando apenas uma vez. Então eu teria o K aqui deslocando uma vez, teria J, deslocando o I uma vez, teria H, deslocando o A apenas uma vez, teria Z, e o I uma vez novamente, teria o H. Porém, mesmo sendo dessa forma, eu poderia testar as 26 possibilidades de deslocamento que nós temos aqui no alfabeto, até encontrar que o segredo utilizado para deslocar dessa forma fosse 8. Então eu ficaria testando esses deslocamentos, né? Testa 1, testa 2, testa 3, até que a mensagem, né, recuperada faça sentido, de acordo com o alfabeto que eu estou utilizando. Então, mesmo assim, utilizando um segredo diferente, não foi possível garantir a segurança para esse tipo de esquema. E aí começou um pouco mais dos estudos sobre como a criptografia ela poderia ser meio que criada, né? Como ela poderia ser realizada de tal forma a garantir a segurança para os dados. Então, um grande problema que esse tipo de criptografia tinha em si era porque as mesmas letras, né, os mesmos caracteres, eram convertidos em suas correspondências. Então, o A ele era sempre convertido, né, de forma igual em toda a mensagem. Isso facilitava, de certa forma, a decriptação da mensagem. Então, o que eles pensavam, né? Vamos tentar mesclar agora o nosso segredo. Vamos pensar que agora o nosso segredo, ao invés de 8, é 8... Ao invés de 8, na verdade, vamos colocar uma coisa mais fácil. Vai ser 1 e 2. Aquela mensagem original, que agora ela seria encriptada pegando o C, né, e movimentando uma casa à direita. Então C viraria D. O A, agora, ele movimentaria duas casas à direita. Então o A viraria C. O S, ele movimentaria uma casa à direita. Então o S viraria T. E o A movimentaria duas casas à direita, virando C novamente. Então, como a gente pode ver, agora, se aquele atacante, que se considerava o espertinho, né? Ele está aqui em cima. Se esse atacante que se considerava o espertinho tentar novamente as 26 possibilidades de deslocamento que tem no alfabeto, ele não vai conseguir porque elas estão deslocadas em intervalos diferentes. Elas não estão deslocadas no mesmo intervalo agora. Porém, antigamente, né, quando isso tudo era feito à mão, era muito difícil de recuperar essa mensagem. Então havia muitas possibilidades de deslocamento. Porém, com o surgimento da computação, isso foi ficando cada vez mais fácil. O computador consegue realizar muitos cálculos por segundo. E foi provado que esse tipo de criptografia também não era seguro. Ele foi quebrado facilmente por um computador. Então, a partir daí foi feito alguns métodos um pouco mais sofisticados para garantir a segurança. Nós temos o que chamamos de perfeitamente seguro, que é a cifra one-time pad, que é a mesma quantidade de caractere que existe na nossa mensagem, a gente coloca no tamanho do nosso segredo, de forma aleatória. Então 3, aqui vamos colocar 9, por exemplo. Então, para cada caractere, eu vou fazer algum tipo de operação para esconder esse dado, vou realizar um deslocamento, coisa do tipo, de tal forma que a mensagem final, que vamos pensar que vai gerar um Z, S, K, 3, de tal forma que o criptograma final resultante não dê nenhuma dica da mensagem original enviada. Então, a ideia central da criptografia, quando ela surgiu em si, né, foi ter esse segredo de tal forma em que as pessoas conhecendo esse segredo, elas conseguem se comunicar uma com a outra de forma segura. Porém, nesse tipo de criptografia foi surgindo algumas dificuldades, então vamos pensar agora em um segundo cenário, onde eu tenho várias pessoas. Vou desenhar somente 3 pessoas, em que elas desejam se comunicar de forma segura. Essa pessoa está aqui nos Estados Unidos. Essa outra pessoa está aqui no Brasil.
essa outra pessoa está aqui na Itália. Então vamos pensar agora que essas pessoas elas desejam se comunicar de forma segura. Como a gente viu anteriormente, através da criptografia, é possível em que elas tenham um segredo e consigam enviar essa mensagem de forma segura. Porém, vamos pensar no estado inicial, onde essas pessoas nunca conversaram, nunca compartilharam esses segredos uma com as outras, e agora elas desejam trocar mensagem. Então, para que essa pessoa no Brasil ela consiga se comunicar de forma segura com essa pessoa que está aqui nos Estados Unidos, ela precisa de alguma forma pegar esse segredo que ela conhece, vou chamar de SBR, né? Que é a pessoa do Brasil. Vou pegar esse segredo que ela conhece e compartilhar com essa pessoa. Então, ela precisa viajar de avião, de navio, mandar com alguém confiável esse segredo até chegar nessa pessoa para que eles consigam de fato efetivar essa comunicação. E por que não pode mandar isso para a internet, né? Pensando que alguém intercepte essa mensagem no meio do caminho, se for enviado pela internet, essa pessoa que interceptou a mensagem, ela vai conhecer o segredo e vai conseguir encriptar e desencriptar qualquer mensagem que for compartilhada entre essas duas pessoas. Um outro problema que surge também é que, por exemplo, essa pessoa do Brasil quer se comunicar com a dos Estados Unidos e também quer se comunicar com a pessoa da Itália. Então vamos pensar que ela compartilha a mesma chave com a pessoa da Itália. A pessoa da Itália vai conhecer a chave do Brasil, a dos Estados Unidos também vai conhecer a chave do Brasil. Nesse cenário, se a pessoa do Brasil ela escreve qualquer mensagem aqui, vamos pensar em casa novamente, que foi encriptado, vou colocar em chaves para representar como se o dado tivesse sido encriptado. E vamos pensar agora que essa pessoa da Itália deseja atuar como um espião. Então, como ela conhece essa chave do Brasil, ela consegue decriptar essa mensagem, então conseguindo interceptar qualquer mensagem que fosse trocada entre o Brasil e os Estados Unidos, por exemplo. Então, para que esse tipo de criptografia ele seja seguro, né, para que a gente comunique com pessoas distantes, vamos dizer assim, eu preciso primeiro garantir com que as chaves elas sejam compartilhadas, com que os segredos eles cheguem à pessoa de origem de forma segura. E também eu preciso garantir que nenhuma outra pessoa tenha esse segredo. Então, se eu compartilho esse SBR, vou chamar de 1 agora, com a pessoa dos Estados Unidos, se eu quiser comunicar com a pessoa da Itália agora, eu preciso gerar outro segredo, que no caso seria algum SBR2. Então, esse tipo de criptografia, ele é conhecido como criptografia simétrica. Simétrica, onde se é utilizado o mesmo segredo, né, a mesma chave para encriptar, tanto para decriptar. Então, pensando em resolver esses dois problemas agora, né, que o primeiro é o de distribuição de chave, onde eu preciso garantir que a chave, ou seja, o segredo, chegue até outra pessoa de forma segura. E o segundo é que eu preciso ter um segredo para conversar com cada pessoa. Então, pensando em resolver esses problemas, foi proposto o tipo de criptografia assimétrica. Nesse caso, eu terei agora duas chaves, sendo uma chave pública, que eu vou chamar de PK, Public Key, em que ele será utilizado para encriptar as mensagens, e depois eu terei o segredo novamente, que será a Secret Key, utilizada apenas para decriptar as mensagens. Então, voltando àquele exemplo, onde nós tínhamos 3 pessoas que queriam se comunicar, sendo aqui essa pessoa do Brasil, essa pessoa dos Estados Unidos e essa pessoa da Itália,
Cada uma dessas pessoas vai ter a sua chave pública e privada. Então, do Brasil tem essa chave pública e privada, dos Estados Unidos também, e a da Itália, a mesma coisa. Sendo que cada uma dessas chaves é diferente e nenhum conhece uma do outro a princípio. Porém, vamos pensar agora nesse cenário em que a pessoa do Brasil deseja se comunicar com a pessoa dos Estados Unidos. Então, o que ela faz, nesse tipo agora de criptografia? Ela compartilha a sua chave pública com a pessoa dos Estados Unidos e a pessoa dos Estados Unidos compartilha essa chave pública com a pessoa do Brasil. Sendo assim, se essa pessoa do Brasil quiser mandar uma mensagem agora para a pessoa dos Estados Unidos, uma mensagem, vamos pensar em casa novamente, ela encriptará essa mensagem, só que dessa vez com a chave pública da pessoa dos Estados Unidos. Sendo assim, apenas a pessoa dos Estados Unidos vai conseguir decriptar essa mensagem e ver o que realmente, de fato, a pessoa do Brasil encaminhou. Mesmo agora que a pessoa da Itália, por exemplo, conheça a chave privada da pessoa, a chave pública, quer dizer, da pessoa dos Estados Unidos, se ela tentar observar essa comunicação, a passagem da mensagem, ela não vai entender nada, porque essa mensagem só pode ser desencriptada com a chave privada dessa pessoa dos Estados Unidos. Então, fazendo um resumo geral agora desse tipo de encriptação de chave simétrica e assimétrica, na chave simétrica nós utilizamos a mesma chave para encriptar e desencriptar. Já na chave assimétrica nós teremos duas chaves diferentes, a chave pública, em que nós podemos compartilhar com qualquer pessoa, e a chave secreta, que será a única capaz de desencriptar as mensagens encriptadas pela chave pública. E é nesse contexto de criptografia assimétrica que entra a criptografia homomórfica, mais conhecida como FHE, Full Homomorphic Encryption. Ela é baseada nessa primitiva de criptografia assimétrica, onde nós teremos a ideia de uma chave pública. Nós teremos a ideia de uma chave pública e uma chave privada. E esse tipo de criptografia está baseado nos seguintes problemas matemáticos, para que ele seja possível. Então, nós temos o problema do vetor mais próximo e também nós temos o problema de aprendizado com erro. Nós vamos ver que um problema é reduzido em outro. Então, eu vou importar aqui uma imagem para auxiliar um pouco nesse processo explicativo. Nós temos aqui a imagem de um reticulado. Um reticulado é um espaço de pontos que é construído por meio de vetores. Então, aqui nós temos um espaço 2D, duas dimensões, eu vou chamar aqui de x e y, para ficar legal, e conhecido também. Então, eu tenho que todos esses pontos que estão representados aqui, isso aqui é infinito, vai para todos os lados. Então, eu tenho aqui que todos os pontos contidos nesse reticulado é representado por somas ou subtrações desses vetores. Então, por exemplo, se eu tenho esse vetor y' e x', se eu somar y' aqui, eu conseguirei gerar esse ponto. Se eu somar novamente y', eu conseguirei gerar esse ponto. E aí por diante, eu consigo gerar todos os pontos do reticulado, apenas somando e subtraindo os vetores da base. Então, esses dois vetores, y' e x', nós vamos chamá-lo de base do reticulado. Posteriormente, essa combinação dos dois vetores da base será a nossa chave secreta. Nós temos que um reticulado, que são esses conjuntos de pontos, eles podem ser gerados por outras bases, então não especificamente será apenas essa base de x' e y',
Nós poderíamos ter outra base aqui, então, que eu vou chamar de x duas linhas e y duas linhas, que também conseguirá gerar todos esses pontos do reticulado. E essa combinação de y duas linhas e x duas linhas, nós vamos chamar de chave pública. Vamos pensar agora, então, que a minha mensagem é um ponto do reticulado. Eu vou chamar essa mensagem de 2, 3. E quando eu digo 2, 3, eu estou representando isso na base do reticulado, né? Então seria 2 vezes o meu x' e 3 vezes o meu y', que isso aí daria aproximadamente 1, 2, 3. Daria nesse ponto essa coordenada. E o problema em si do vetor mais próximo, já vou misturar ele também com o LWE, o aprendizado com o erro, é que se eu deslocar essa minha mensagem agora para qualquer ponto próximo desse ponto original, né, do reticulado, vamos pensar agora que eu estou deslocando isso para 2,2 e 3,1, por exemplo. Então, estou deslocando esse ponto para essa posição aqui no reticulado, agora utilizando essa base esquisita. Esses dois problemas, eles me dizem que é muito difícil encontrar um ponto, né, no reticulado que mais se aproxime da minha mensagem recebida, que no caso foi essa mensagem deslocada aqui. Então aqui eu poderia, sei lá, tentar somar essas bases. Eu somo aqui um y2 duas linhas, vou obter esse ponto, somo y duas linhas de novo, vou obter esse ponto, posso tentar subtrair o x duas linhas e vou obter esse ponto aqui, por exemplo. Então será muito difícil encontrar a combinação de coordenadas que vai me gerar exatamente esse ponto, que é o ponto em que eu terei o vetor mais próximo aqui da minha mensagem recebida. Então aí se caracteriza, né, essa ideia do vetor mais próximo e do aprendizado com erro. E para construir um criptograma baseado nesses princípios, a criptografia homomórfica, ela fala que o nosso criptograma agora ele será do tipo com a nossa chave secreta vezes alguma matriz aleatória, vou chamar essa matriz de A. E o que isso acontece? Eu tenho a minha chave secreta. Quando eu multiplico ela por essa matriz A, que será uma matriz aleatória, eu estarei gerando essa base totalmente esquisita aqui, de tal forma que essa mistura, né, essa combinação de S com A, será a minha chave pública. Dada essa chave pública, eu vou somar a minha mensagem de tal forma a obter um ponto no reticulado que represente essa mensagem e vou adicionar um erro a deslocar essa mensagem para alguma parte da circunferência perto daquele ponto. Então, para exemplificar um pouco o processo de encriptação e decriptação do esquema homomórfico, eu vou pensar agora aqui em um processo simétrico de criptografia, onde eu terei apenas um segredo, que será a minha base de um determinado reticulado. Até xn. E aí, se eu quiser encriptar agora uma mensagem nesse esquema, de FHE, de uma determinada mensagem, eu preciso apenas gerar uma matriz aleatória, pegar essa chave que eu conheço, né? Vou chamar um valorzinho de B aqui, essa chave que eu conheço, S, multiplicar por essa matriz aleatória, somar pela mensagem que eu quero encriptar, mais um erro pequeno. E o nosso criptograma, então, ele será da forma dessa matriz aleatória e do meu valorzinho de B, que será essa equação aqui.
Então, tendo esse criptograma, se eu quiser decriptar essa mensagem agora, eu recebo, né, esse A diretamente no criptograma e conheço S. Então, dessa forma, no processo de decriptação, eu preciso apenas pegar esse valor de B que veio no criptograma, subtrair por S vezes A que veio no criptograma também, de tal forma, pensando aqui nessa equação, que eu teria apenas a minha mensagem mais um erro. Esse erro, em vários esquemas, ele é tratado de forma diferente. Então, em alguns esquemas é feito apenas um arredondamento e é garantido que essa mensagem será a original. Em outros esquemas, como o CKKS, que nós vamos estudar posteriormente, esse erro ele é deixado e considerado apenas como um erro de cálculo numérico, pela imprecisão do computador. De alguma forma, esse erro será removido pelos esquemas e nós conseguiremos recuperar essa mensagem original. Porém, a criptografia homomórfica em si, nós vamos considerar a partir de agora o criptograma sendo apenas esse valor de B, que vai ser igual a alguma coisa secreta, mais um A, vezes um A, quer dizer, mais um M, mais um erro. Então, considerando que eu tenho agora dois criptogramas, o criptograma C1, que foi gerado a partir da mensagem 1, e o criptograma C2, que foi gerado a partir da mensagem 2. Então, se eu quiser somar o criptograma 1 mais o criptograma 2, o que isso acontece em termos de B, né? Eu terei o meu segredo, que será multiplicado pela soma da matriz 1 mais a matriz 2, mais a mensagem 1 mais a mensagem 2, mais o erro 1 mais o erro 2. Como a gente pode ver, a soma dos criptogramas realmente gerou a soma das mensagens que a gente queria. Porém, agora eu tenho a soma das matrizes e também tenho a soma dos erros. Então, o nosso novo criptograma, né, se a gente for considerar o par ordenado de A e B, ele seria da forma em que o meu C seria agora A1 mais A2, e aqui B1 mais B2, resultando novamente em um criptograma válido, onde nós teríamos um A, que está multiplicado pela minha chave secreta, uma mensagem, que agora é a soma das mensagens, e também um erro, que tem magnitudes semelhantes, então nós poderíamos arredondá-lo para 2 vezes algum determinado erro. E dessa forma nós também teríamos um criptograma válido. O problema principal desse tipo de criptografia, ele aparece na multiplicação. Então, se eu quiser multiplicar o criptograma 1 com o criptograma 2, eu terei algo próximo à multiplicação das duas matrizes, né? Então, eu terei a minha matriz A1 multiplicada pela minha matriz A2, que vai multiplicar pela minha chave secreta ao quadrado, somado pela minha matriz 1 vezes a minha matriz 2, que vai multiplicar pela minha chave, somado pelo meu erro ao quadrado, mais a multiplicação das minhas mensagens, M1 vezes M2. Isso aqui é uma aproximação, viu, pessoal, que eu já anotei aqui, só para simplificar. Então, dessa forma, a gente tinha, né, que o nosso criptograma válido ele era da forma de um S vezes um A mais a minha mensagem mais um erro. Porém, quando a gente realiza a multiplicação de dois criptogramas, aparece um A, que agora é a multiplicação desses dois A's. Aparece também a minha chave ao quadrado, que é algo que nós não temos. Então, isso aqui é algo preocupante. Aqui aparece de fato o que nós queríamos, que é um S vezes um A, que eu vou chamar isso aqui de A'. Então, isso aqui nós temos a correspondência direta com essa parte. A mensagem, nós também temos a correspondência direta.
Porém, ao invés de ter apenas um erro nesse momento, nós temos uma instância do erro ao quadrado, o que significa que esse erro está crescendo exponencialmente também. Então, se eu tivesse uma mensagem 1, mensagem 2, mensagem 3, mensagem 4, multiplicando aqui em cada uma dessas etapas. Aqui eu teria uma instância do erro quadrado, aqui eu também teria o erro quadrado, também teria o erro quadrado. Se eu realizasse outra multiplicação aqui, eu teria agora o erro à quarta, o erro à quarta, e isso ia crescendo exponencialmente. Erro à oitava. E esse é um dos problemas, um dos grandes problemas da criptografia homomórfica, que nós temos que o erro em si, ele cresce exponencialmente, e se esse erro crescer demais, não é possível decriptar a mensagem, porque como eu mencionei anteriormente, esse erro ele é eliminado, na maioria dos casos, por arredondamento, ou então ele é considerado como um erro de imprecisão numérica. Porém, se esse erro for muito grande, então esse processo de decriptação da mensagem, ele falha, ele não será possível. E também nós temos a ideia de que o criptograma for muito grande, ele pode ocupar muito espaço na memória. Então esse termo quadrático aqui, ele também cresce exponencialmente, o que vai fazer com que o tamanho do criptograma cresça exponencialmente, o que ocupa muito espaço na memória do computador. Então, na criptografia homomórfica, nós precisamos tratar esses dois problemas, que é o crescimento do criptograma de forma exorbitante e o crescimento do erro também de forma exorbitante, de tal forma que eles crescem de forma exponencial. E aí nós vamos ver o esquema CKKS, que ele utiliza algumas artimanhas para conseguir minimizar o impacto desse crescimento exponencial do erro e desse crescimento do criptograma, que a gente vai ver nos próximos capítulos. Então fica aí na playlist. Eu sei que essa aula foi um pouco maçante, ela um pouco mais chata de entender e tudo mais, porque é mais teoria, porém ela é muito importante para que a gente entenda os fundamentos da criptografia homomórfica e quando for desenvolver de fato, a gente consiga entender o porquê cada coisa acontece. Então, até o próximo vídeo. Espero que tenham gostado e tenham compreendido. Se tiver ficado alguma dúvida, pode deixar nos comentários, pode me mandar uma mensagem nas redes sociais, qualquer coisa. Eu respondo aí para vocês. Até a próxima.